Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome da diretoria da Proleite, uma entidade que existe há mais de 20 anos, da qual eu ajudei a formar e participei de toda a evolução dela. Acho essa iniciativa do nosso amigo Dr. Sanei de grande importância. Aproveito para parabenizar ele e a Prolac, porque nós precisamos, como produtores, nos organizarmos para que a cadeia produtiva de leite tenha mais sustentabilidade. À medida que nós nos organizamos, à medida que nós demonstramos a existência do produto, os nossos clientes chegam. Clientes Laticínio Sol, cliente da Vaca, Laticínio da Vaca, cliente Betânia, ultimamente está sendo implantado aqui o laticínio da Fazenda Esmeralda e outros de pequenos portes que tem aqui pela região. Parabéns à Prolac, parabéns ao Dr. Sarney por essa iniciativa. Bom dia a todos, toda a região aqui, estou aqui de Maracás, estou aqui na região de Lafayette Coutinho, para nós ver aqui a importância do leite que está tendo em nossa região, em nosso município. Tanto Maracás, Lafayette, Tiruçu, Lagedo e Maracás hoje é um grande potencial grande. Falta só investimento melhor, ajuda grande, melhor do poder público, para que nós podemos alavancar nosso leite de Maracás. Mas hoje, esse mês, entregamos 140 mil litros de leite da Vaca, que é a empresa hoje que pega o leite de Maracás. Então isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa região. Nossa região é forte em leite, forte em tudo que nós produzimos em Maracás, é uma região forte. Queremos muito mais para Maracás. Estamos aqui na reunião da Prolac, aqui na Lafayette Coutinho. A Solete Maracás faz parte dessa cadeia do leite aqui na região. Nós saímos em Maracás de uma produção de aproximadamente 20 mil litros de leite. E na realidade nós entregamos no mês passado 140 e poucos mil litros de leite, e o intuito aqui da reunião é realmente a gente se reunir, se juntar para poder a gente ter um preço, né, um preço legal do leite, para poder a gente manter o preço, para poder brigar pelo preço. E não só isso, por tudo que a cadeia do leite precisa, a gente tem que estar unido. Eu acho que o fundamental dessa associação e dos produtores é esse: a gente junto é muito e sozinho é pouco. Então isso vem do associado, a produção do produtor. Tem produtor que produz 100 litros, 150, 200, se ele for brigar sozinho ele não consegue nada. E a associação, estando unida, eu acho que a gente vai melhorar bastante a cadeia produtiva de leite aqui na região. Sou Marquinhos, prefeito da Agente Vocal. Estou aqui para parabenizar João Velho pelo evento. Isso venha só a fortalecer, né, o nosso produtor, venha fortalecer o homem do campo. E é de grande importância a gente estar aqui conhecendo, que é algo que a gente quer no futuro próximo, está buscando para a nossa cidade, do Agente Vocal, para também estar fortalecendo o nosso produtor de carne, o nosso produtor do gado leiteiro. Essa é a nossa intenção, está buscando sempre aquilo que é melhor para o nosso povo. E aqui está prestigiando e parabenizando aqui nosso amigo João Velho, junto ao secretário de Agricultura, Elias, por esse grande iniciativa e esse grande evento aqui realizado hoje na cidade de Lafayette Coutinho. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o prefeito de Lafayette Coutinho, João Velho, nesse grande evento que aconteceu hoje aqui, para poder fortalecer os nossos produtores de leite da nossa região, não só de Lafayette Coutinho, de toda a cidade circunvizinha e toda a região. E isso é importante, é muito grande para a nossa região, para a nossa cidade. Essa união dessa associação, a Prolac, junto com a prefeitura, com os prefeitos, amigos, produtores de leite, como eu também sou produtor de leite também. Isso vem fortalecendo muito a nossa região, a cadeia leiteira. Então eu quero dizer para vocês que os prefeitos se incentivem suas cidades, sua região, que possa dar esse apoio aos produtores, com associações, com incentivos no banco de financiamento para comprar vacas, enfim, onde abrange tudo que vem beneficiar essas pessoas, produtores, que vem ajudar essas pessoas que tanto luta para cada dia ter uma melhor produção de leite. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu gostaria de parabenizar aqui a todos os organizadores dessa exposição de Lafayette Coutinho, da Feira de Animais. São pioneiros nas regiões, na região de Maracás. Pioneiros, incentivam outra cidade, outra região. É um evento bom, um evento que
agrega muito a renda. A pessoa vem aqui comercializar, vende, faz amigos e consegue fortalecer a nossa pecuária com conhecimento, bate-papo com um amigo, com outro, fortalece a renda da região. Boa tarde, eu sou o Coronel Ivo, sou presidente do Sindicato Rural dos Produtores de Jiquié. Nós estamos aqui em Lafayette Coutinho neste momento, já findando uma reunião muito importante que houve aqui com a Prolac, Sanei e seu grupo, todo de produtores de leite. E é muito importante esse evento, principalmente para fomentar o associativismo e fortalecer a cadeia do leite aqui na micro-região de Lafayette Coutinho e também em toda a região, englobando Jiquié, Jabaquara, toda essa região. À medida em que os produtores rurais se organizam para fazer o seu produto, para produzir leite, carne, seja o que for, com certeza os dividendos positivos são sempre para o produtor. Então, está de parabéns o Sanei e estão de parabéns todos os produtores rurais que participaram hoje dessa grande reunião aqui em Lafayette Coutinho. Carlomagno, www.carlomagno.com.br